Chamados para a fidelidade e para a santidade. Esse é o nosso segundo chamado. O primeiro chamado de um cristão é para a salvação e para o discipulado. No momento em que eu e você aceitamos Jesus, nós somos chamados para a salvação e para o discipulado. Quem já foi chamado para a salvação e o discipulado aqui? Amém. Então, se você nasceu de novo, você foi chamado para a salvação e para o discipulado. Siga Jesus e não abra mão por nada. Mas a vida cristã, ela segue. Então, depois do chamado da conversão, que leva à salvação, e o chamado para a vida de seguir Jesus e crescer na fé no discipulado, nós somos chamados a um outro chamado, que é o segundo grande chamado. É o chamado para a santidade e a fidelidade, que sem a qual ninguém verá a Deus. E esse é um processo, diga comigo, processo. É um processo que não dá para dizer quando termina, porque, na verdade, vai durar todo o tempo que nós vivermos na Terra depois de convertido. Tem pessoas que se convertem com adolescentes, jovens, adultos ou idosos. Então, esse processo começa quando encontramos Jesus e vai nos levar à glorificação. E, orando ao Senhor sobre o que Ele queria que eu ministrasse aqui, Deus me trouxe lendo a palavra que estamos lendo. Se você está lendo a Bíblia toda esse ano, na ordem que a igreja está fazendo nesse ano de Colher e Desfrutar 2025, acabamos de ler Daniel, estamos lendo Oséias, e nesses dois livros dos profetas menores, e ano que vem nós vamos ter uma imersão maior nos profetas menores, porque o nosso devocional vai ir para um outro nível de confronto. Né, pastor Fabiano? Um nível de confronto, que é o nível das palavras proféticas de todos os profetas da Bíblia. Os maiores, os 4 maiores e os 12 menores. Então, nós vamos ser bastante confrontados e vai ser meio estreito ano que vem ler o devocional. Não vai ser promessa, não. Vai ser mais juízo. Então, você aproveita as promessas desse ano. Leila, o negócio está difícil. Então, saboreie as promessas desse ano, porque ano que vem é palavra de profeta. E como você conhece o pastor Fabiano, os profetas do passado não são muito diferentes dos atuais. Eles têm uma palavra de cajado dura, né? E lendo então esses dois profetas, o profeta Daniel e o profeta Oséias, a gente vê Deus com juízo sobre o seu povo. Mas por quê? Porque Deus se cansa da religiosidade. Diga comigo, Deus se cansa da nossa religiosidade. É Deus ver a gente na igreja adorando e durante a semana fazendo o que desagrada o Senhor. Então, Oséias 6,6, você pode ler comigo? Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Meu Deus! Esse é o principal versículo de Oséias. Dos 14 capítulos do profeta, esse é o desejo do coração de Deus. Meu irmão, minha irmã, aqui na vigília de primavera da igreja da cidade, Deus não está interessado na minha e na sua religiosidade. Deus não está interessado porque isso cansa a bondade de Deus na nossa vida fake, que uma coisa é dentro da igreja levantando a mão e outra coisa lá fora, quando oprimimos o pobre, a viúva, o estrangeiro, ou uma vida religiosa sem conexão com o céu. Então, misericórdia eu quero, não necessariamente sacrifícios sem significado.
e conhecimento de Deus mais do que holocausto. Então, a santidade de Deus para um cristão é uma questão de posicionamento e escolha. Diga comigo, posicionamento e escolha. No momento em que você e eu nascemos de novo pela conversão, nós tomamos uma posição, que é a posição de Deus, é a posição da fé, a posição da verdade. E se queremos crescer no chamado da santidade, nós vamos precisar ser como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, posicionados. Daniel, contudo, pode ler comigo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então, diga comigo, Daniel decidiu. Porque mesmo um cristão que crê em Jesus, cheio do Espírito Santo, tem hora que você vai ter que decidir com a cabeça, vai ter que decidir com o coração, a dizer, isto não é para mim. E até linha tênues, porque não era pecado para o povo judeu tomar vinho. Então, não é a questão em si genérica do vinho, mas é o vinho que estava embevecendo e gerando uma vida de devassidão, de embriaguez que o rei tomava. Na vida cristã, eu e você, tem coisa, gente, que a gente não vai precisar de discernimento, a gente precisa só de obediência. Então, muitas vezes na vida cristã, você vai precisar, não é de outra coisa, senão obedecer. Então, quando a Bíblia nos fala para não ter nenhuma dependência a não ser o Senhor, e aí entra a questão do jogo do azar, porque tudo que me leva a depender do homem, do vício, de qualquer coisa, a minha vida já não depende mais do Senhor, e está fora do controle de Deus, então está descontrolado. Então é só uma questão de obedecer, eu não preciso nem pensar sobre isso, nem orar sobre isso. Então ali não era uma questão cultural sobre o vinho, mas o que ele representava na mesa de Nabucodonosor. E a embriaguez, a devassidão, a orgias, as bebedices, e a tudo que era derivado daquilo. E vendo aquela cena, Daniel se posiciona, não quero isso para a minha vida. Então tem coisa que é só obedecer, é só não fazer. O discernimento não é sobre o que é pecado ou não é pecado. O crente, eu e você, precisamos de discernimento é para decidir entre coisas boas. Uma pessoa pega e te chama, vamos fazer uma viagem. E ela não está te chamando para ir para uma casa de prostituição, não está te chamando para ir para o crime, para roubar. Não, fazer uma viagem. E você vai orar e discernir, não é para eu ir naquela viagem. E mesmo que seja aquela viagem para um lugar bom, para visitar alguém, vamos fazer uma parceria, vamos abrir um negócio juntos. E você vai orar e pedir a Deus discernimento, sabedoria para tomar aquela decisão. Então, para não pecar e não cair na tentação das mesas dos vinhos de Nabucodonosor, você não precisa de discernimento, você precisa de coragem e obediência. Agora, para ir ou não ir a tal lugar, comprar ou não comprar tal coisa, fazer ou não fazer uma sociedade, fazer ou não fazer uma viagem, comprar ou não um imóvel, mudar ou não de emprego, aí você precisa de discernimento. Porque muitas vezes é para decidir entre duas coisas boas. Ir é bom, ficar é bom.
E o que Deus quer para a minha vida? Porque o lugar mais poderoso é o centro da vontade de Deus. E nem tudo que serve para o outro serve para você, e nem tudo que é bom de Deus para você. E aí nós precisamos do discernimento do céu. Mas aqui, o posicionamento e a escolha tinha a ver com uma questão de obediência. Então, Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com o que era impuro, porque tudo que estava na mesa de Nabucodonosor era impuro. E também, Daniel 3, 16, 19, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti, mas se ele nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor mandou fazer uma imagem enorme dele mesmo. E Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que no seu semblante ele mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que era o normal. Mas, porque Sadraque, Mesaque e Abednego se posicionou com Deus de Daniel, veio em Daniel 3,30, leia comigo. Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego às melhores posições na província da Babilônia. Seja fiel ao Senhor, posicione diante do que está errado, e um dia você verá a bênção que teve sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, de Daniel 3, verso 30, que também o Senhor vai colocar você nos melhores lugares. A sua impulsividade pode colocar você sentado nos piores lugares, mas a sua obediência e fidelidade a Deus vai colocar você sentado nos melhores lugares. Porque os melhores lugares, quem coloca é o Senhor. Então vamos agora, então você entendeu que para responder ao chamado de fidelidade e santidade, eu preciso de posicionamento e escolha, como fez Daniel, que escolheu orar ao Senhor e seguir ao seu Deus, e não se contaminar, dizer não às mesas dos reis hedonistas como Nabucodonosor, e a posicionamento de fé, como Sadraque, Mesaque e Abednego, e por isso viram um outro na fornalha. Inclusive, o próximo pessoal do louvor, a gente poderia cantar depois a um outro na fornalha. Amém, igreja? Vigília é bom que a gente pode improvisar, sim. Então, como ainda tem um tempo de pregação, vê se o pessoal consegue. Mas eu creio que consegue. A vigília é meio andar de cima. Tudo pode acontecer, né? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Há um outro na fornalha. Então, o livro de Oséias, porque pensa, o Deus de Daniel se manifesta daquela forma na corte de Nabucodonosor. 3 jovens se posicionam como jovens da juventude leve. Tem jovem da juventude leve aí? Em nome de Jesus, que essa geração se levante como geração de Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens posicionados em fé, que por isso vão ver o anjo do Senhor com você em meio à fornalha. Aí, um povo que vê tudo isso e assim, em pouco tempo se desvia do Senhor, o Senhor faz um negócio que é único nas Escrituras, para ilustrar que Deus está indignado com um povo que se distancia dele, depois de ver sinais e maravilhas como eles viram. Temos o livro de Oséias. O que é o livro de Oséias? É marcado por uma metáfora chocante e escandalosa. Diga comigo, chocante e escandalosa.
O que que é? Deus mandar um profeta casar com uma prostituta. Deus mandar um profeta dele casar com uma prostituta. É chocante, mas Deus fez. Para mostrar o quê? O quanto Deus estava indignado com a adoração de Israel. A infidelidade de Israel é comparada a uma esposa adúltera. Ainda assim, o Senhor chama o seu povo para si, revelando o seu amor fiel, por causa do amor fiel de Oséias para com a sua esposa prostituta. A imagem, então, desse livro nos chama o quê? Ao arrependimento. Então, Deus quer que nós, filhos e filhas do Senhor, que estamos aqui no contraponto de outra vigília, enquanto uma vigília, na calada da noite, vota coisas de uma hora para outra para fazer legal o que é ilegal, o que é jogar, a igreja se levanta para adorar, para ajoelhar e para proclamar que nós vamos continuar crendo que do Senhor virá todo o nosso sustento, porque também estamos posicionados em nome de Jesus, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Dizer hoje, nos dias de hoje, não à mesa de Nabucodonosor pode não ser a um banquete de carne gorda e vinho, mas dizer não a outras tentações que podem bater à nossa porta, no dia a dia, no seu trabalho, no seu chamado. Então, Deus quer de nós fidelidade e santidade, e não apenas rituais vazios. Se você quer anotar, anote aí, então, algumas coisas que Oséias prega profeticamente ao povo de Israel, com o seu triste exemplo de um casamento manchado pelo pecado. Primeiro, o Senhor é fiel mesmo diante da infidelidade do seu povo. Vamos dizer isso juntos? O Senhor é fiel mesmo diante da infidelidade do seu povo. Todos esses escândalos que têm acontecido no meio evangélico, por pastores, por apóstolos, por líder, invalida a palavra que já foi liberada através da boca deles, das igrejas deles? Não. Porque a palavra é maior do que o profeta. E mesmo quando alguém que deveria estar em santidade e honra não está, a palavra de Deus não é contaminada por isso, e nem Deus deixa de ser fiel por causa da infidelidade do seu povo. É triste, é lamentável, é uma tragédia, mas Deus é fiel. Mesma coisa para com Israel. O povo foi infiel, mas Deus era fiel. A mulher que Oséias tomou para si era infiel, mas Oséias era fiel. E ele representava o Deus que santifica todas as coisas. Então diz assim, Oséias 2, 19 a 20. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Deus chama para dançar um povo que não é fiel, para que na sua santidade ele se torne fiel. Então, Deus se apresenta como um esposo que permanece fiel, mesmo diante das traições de Israel. Deus é fiel mesmo quando a igreja da cidade não for fiel. A fidelidade divina é a base da nossa fé, da nossa esperança. Diga comigo, Deus é fiel. Mais forte. Deus é fiel. Sempre, em todo o tempo. Então, somos chamados a refletir a fidelidade de Deus em nossos relacionamentos com Ele. Então, Deus é fiel a despeito da infidelidade do seu povo. Se alguém que tinha que te proteger te feriu, te abusou, Deus é fiel. Se você viu problemas na sua família, com pai, mãe, irmão, e eles eram crentes,
Deus é fiel. No meio de escândalos evangélicos, Deus é fiel. No meio de que pessoas que têm cargo público, que deveriam fazer o que é da vontade de Deus e por motivos dos mais diversos não fazem, Deus é fiel. Deus é fiel em todo o tempo. E ele sempre se manifestará em justiça. Por isso, não desista do seu Deus. Continue orando, continue perseverando, continue adorando ao Senhor, continue jejuando, continue entregando a sua oferta, continue entregando o seu jejum. Toda vez que você vier no altar, deposite, diga, Deus é fiel. Toda vez que você fizer um voto, Deus é fiel. Você está fazendo o seu voto diante de Deus que é fiel, não diante dos homens que são infiéis. Olhe para o Senhor, eleve os seus olhos para Ele, de onde virá o seu socorro. Deus é fiel e Ele se manifesta na fidelidade. 2, a infidelidade gera disciplina, mas não destruição. Todo crente, ele é salvo em Cristo Jesus. Uma vez salvo, salvo para sempre. As ovelhas estão na mão do Senhor, ninguém pode arrebatar. A Bíblia diz, nós cremos, Lucas 10, João 10, o Senhor nos salvou, pronto. Somos salvos. Se eu erro e peco, vem juízo, mas não destruição. Por isso eu posso ser abatido, mas não destruído. Então, todo pecado de desobediência, como foi com Israel, como é conosco, tem e traz consequência. Diga comigo, consequências, mas não destruição. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira e assassinato. Meu Deus. E tem gente que acha que a Bíblia está desatualizada. Olha o que está escrito aqui em Oséias. É o retrato declarado, exposto do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Maldição, mentira e assassinatos, roubo, mais roubo, adultério, mais adultério, e ultrapassam todos os limites, e derramamento de sangue é constante. Você consegue ver a realidade exposta aqui? O que é isso, gente? A destruição fruto do pecado. E o crente está envolvido no meio de tudo isso. Então, a fidelidade de Israel trouxe juízo, idolatria, injustiça, corrupção. Contudo, o juízo de Deus quer corrigir e restaurar. Diga comigo, juízo de Deus é para corrigir e restaurar. Deus não quer matar ninguém. Deus quer destruir o pecado em nós e restaurar o altar da adoração. Então, se a infidelidade trouxe o juízo por causa da idolatria, injustiça e corrupção, o juízo de Deus quer trazer a restauração do altar através da santidade. Por isso, uma imagem tão forte do casamento com a prostituta. Mas a disciplina de Deus é um sinal de amor. Diga comigo, Deus disciplina porque ama. Então, Deus nunca é contra mim e você. Mas ele pode estar num processo de chamar para perto e não para destruir, mas para purificar. Terceiro, Deus deseja a misericórdia e não sacrifícios vazios. Por isso, Oséias 6,6, marca na sua Bíblia, Oséias 6,6, é o que Deus quer de todos nós. E é isso que estamos colocando esse fogo nessa fornalha aqui na vigília de primavera. O Senhor não quer práticas religiosas de evangelho religioso vazio, mas adoração, fidelidade, santidade, amor genuíno, real, adoração. Então, que o nosso culto reflita essa santidade todos os dias, em nome de Jesus. Quarto, o chamado ao arrependimento e à restauração. Deus está nos chamando a isso. Por isso, essa vigília é um chamado, é uma conclamação. Que bom que você veio e está aqui dizendo presente. Verso 1 e 2 do capítulo 14. Ó Israel, volte ao Senhor, seu Deus, pois os seus pecados trouxeram queda.
apresentem suas confissões e voltem para o Senhor e diga: perdoa todos os nossos pecados e recebe com bondade, para que possamos oferecer a Ti, declare comigo, querida igreja, família, igreja da cidade, frutos dos nossos lábios, lábios que confessam o Seu nome, que o louvor suba em cheiro e ação de graças ao Senhor. Então, Deus só quer que a gente volte para Ele e deixe o pecado, que haja confissão e mudança. E por último, uma outra verdade aqui da palavra profética de Oséias. A fidelidade gera vida e frutificação. Aí Oséias capítulo 14, na parte final, de 5 a 7, termina com esse maravilhoso cântico de bênção ao Senhor. E eu peço que você fique de pé, para que a gente possa ler esta promessa, que será sobre todo justo que aqui está. Dos teus pecados não me lembrarei mais, em nome de Jesus. Que essa vigília marque uma nova primavera, de um frescor, de uma beleza, porque o pecado cansa, mas a confissão descansa. O pecado cansa, mas a adoração liberta. Então, em nome de Jesus, declare a promessa de Deus sobre o seu povo. Vamos lá. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como o cedro do Líbano. Os que habitavam a sombra voltarão, reviverão como trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como o vinho do Líbano. Glória a Deus. Aleluia. O texto começa dizendo, de um profeta posicionado, dizendo: não ao vinho de Nabucodonosor, e sim ao vinho novo do Senhor, do Líbano, com a beleza, com o frescor, com aquilo que vem da mão do Senhor. Então, ou você rejeita os banquetes, os manjares do mundo, ou você nunca vai poder ver esta promessa que Oséias termina profetizando sobre a casa de Israel. Então, diga comigo, como termina é que conta. É sempre assim. Então, não era sobre juízos para aniquilar e para destruir, mas uma palavra profética para exortar e mudar a realidade. Então, Deus promete transformar o arrependido. Quando Ele fala de orvalho, lírio, oliveira, aqui atrás tem oliveiras, bastante oliveiras. E a oliveira tem uma folha que é doce para a formiga. E a formiga está sempre pegando as oliveiras ali atrás, e de um dia para o outro ela coloca todas as folhas no chão. A gente passa e fica triste, mas daqui a pouco a gente passa lá e olha, tem ramo novo na videira. A oliveira, ela floresce, ela não desiste, ela é persistente, ela é insistente. Sempre ela vem nova, com brotos novos. É isso que o Senhor está ilustrando para nós. Tem um frescor na nova vigília da primavera, trazendo um novo amanhecer, um novo frescor de Deus sobre as nossas vidas. A todo aquele arrependido será como orvalho, como lírio, como a oliveira, com uma vida de santidade abundante, de fidelidade ao Senhor, que é uma bênção pessoal, transgeracional, para os seus filhos, para os seus netos. Oséias 14:4 termina dizendo que essa bênção seja sobre nós. Diga comigo: eu os curarei da sua infidelidade, eu os amarei de todo o meu coração, porque a minha ira se desviou deles. Assim diz a palavra do Senhor. Então o profeta Oséias mostra o coração de Deus.
Deus é amoroso. Deus não quer estabelecer um juízo de destruição, mas uma palavra de renovação. Somos chamados, família Igreja da Cidade, a ter uma fé ativada nesta noite, a crer no Deus que operou no meio de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, a viver uma vida de chamado para fidelidade e santidade. Então, não as práticas religiosas, a religiosidade, a orfandade, ao pecado do passado, mas sim para um coração de segunda chance, renovado como o orvalho de uma nova manhã, como cairá amanhã cedo. Então, declare a sua fé, aplique fé. O mesmo Deus de Daniel está aqui na colina hoje para abençoar a sua vida em nossa cidade. Cante e adore, igreja, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória.